Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre o Evangelho de Tomé. Vamos começar a falar sobre o livro, né? Bom, o livro O Evangelho de Tomé é uma das grandes descobertas arqueológicas do século XX. Ele foi encontrado em 1945 por um jovem pastor, um jovem agricultor egípcio, perto ali da cidade de Nag Hammadi. O nome do cara era Muhammad Ali, né? E ele estava procurando fertilizantes e achou um cântaro com um monte de couro dentro, couro escrito. Ele pegou, não sabia o que era, achou que tinha algum valor, vendeu na feira e depois se descobriu que eram autênticos. E isso passou a compor a biblioteca famosa, a biblioteca de Nag Hammadi. Entre esses livros estava o Evangelho de Tomé, que foi descoberto muito por acaso, né? Mas, assim, esses acasos, a partir desse momento, começaram a acontecer muito. Esse evangelho é atribuído a Dídimo Judas Tomé. Dídimo Judas Tomé é o Tomé da Bíblia, que nós conhecemos como o apóstolo duvidoso, né? O cara que falou assim, eu não acredito e tal, né? Como se os outros acreditassem que Jesus Cristo havia ressuscitado antes de vê-lo. Ninguém, na verdade, acreditou até vê-lo de fato. Mas Tomé teve a coragem de falar. Isso todo mundo sabe. O que pouca gente sabe é que os primeiros cristãos, lá dos 2 primeiros séculos antes de Cristo, acreditavam que Tomé era irmão gêmeo de Jesus Cristo. Daí, porque ele é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Jesus Cristo chama ele de o gêmeo. Bem polêmico, né? Daí porque esse evangelho é tão misterioso assim. Ele era lido nos 3 primeiros séculos como autêntico e era um dos mais queridos, de fato, um dos mais lidos e queridos. O Jesus apresentado por Tomé, ele é um bocado diferente do livro dos 3 evangelhos sinóticos. Ele é muito menos judeu do que o evangelho de Mateus apresenta. O Jesus do evangelho de Tomé é muito menos milagroso, digamos assim, do que o evangelho de Lucas apresenta. Ele é muito menos pagão ou gentio, digamos assim, do que o evangelho de Lucas apresenta. E surpreendentemente, sim, ele é tão maravilhoso, espetacular, extraordinário, quanto o evangelho de João apresenta. Ele tem essa similaridade com o evangelho de João. Aliás, João foi um livro que entrou raspando, quase que ele não entra na Bíblia, porque ele é muito estranho, ele não se preocupa com genealogia nenhuma de Jesus. Ele começa falando, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele começa logo assim, como se fosse no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele não é um negócio muito diferente dos 3 primeiros, que é onde Jesus é tão humano. Esse é um pouco do livro. A história. Ele não contém nenhuma história, né? É interessante porque o Evangelho de Tomé é uma coletânea de 114 aforismos ou ditos atribuídos a ninguém mais, ninguém menos do que Jesus de Nazaré. Muitos desses aforismos estão nas Bíblias, estão nos evangelhos tradicionais, né, nos evangelhos da Bíblia, as Escrituras Sagradas. E os estudiosos estão convencidos que são até mais antigos ainda, né, mais antigos ainda do que os evangelhos que estão na Bíblia. Os estudiosos, os pesquisadores acreditam dessa forma. Tem um episódio no Evangelho de Tomé que Jesus Cristo pergunta para Tomé: Tomé, quem eu sou para você? E Tomé se resigna e se recusa a responder. Porque não dá para você definir quem é Jesus. Não dá para você dizer quem ele é. Ele é o grande eu sou, ele é o Deus Todo-Poderoso. E como você define uma pessoa assim, né? E Tomé se recusa a responder. E Jesus Cristo fala: fizeste-o muito bem. Ele é escrito ao estilo dos mestres orientais, numa linguagem muito misteriosa,
onde Jesus Cristo estimula o tempo todo as pessoas a procurarem descobrir, a acordarem, para perceberem que nós não somos dessa dimensão. Nós não somos apenas, ou não somos matéria apenas. Né? Essa é a história, não é uma história, são os aforismos escritos. Né? Seria tão interessante assim, qual é a razão, o motivo da exclusão, então? O motivo da exclusão é muito simples e misterioso também. O Evangelho de Tomé, ele estimula os seus leitores a buscarem a gnose. Gnose é, em grego, conhecimento. A buscarem o despertar, buscarem ascender pelo conhecimento. Os evangelhos tradicionais da Bíblia nos estimulam a conhecermos e prosseguirmos conhecendo a Jesus Cristo. Para o Evangelho de Tomé, o que nos leva à salvação é o despertar do conhecimento. Para os evangelhos tradicionais da Bíblia, o que nos salva é Jesus Cristo, é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Por isso, os pais da igreja não colocaram esse livro no cânon sagrado. Ele é um livro muito gnóstico. O gnosticismo foi uma heresia muito, muito combatida no início da igreja. Foi ferozmente combatida. Um dos líderes da igreja gnóstica, se podemos dizer assim, Valentim, tinha muitas similaridades com o pensamento do livro de Tomé, do Jesus de Tomé, apresentado por Tomé. E isso despertou em Clemente de Roma e Inácio de Antioquia que eles escrevessem cartas ferozes contra o pensamento de Valentim. Então esse livro foi excluído da Bíblia por essa razão. Ele é gnóstico demais. Mas nem por isso deixa de ter uma sabedoria. Né? Qual é a sabedoria que ele nos apresenta? O Evangelho de Tomé nos ensina a não nos conformarmos com essa dimensão. O Evangelho de Tomé nos ensina que nós não somos dessa dimensão. Nós estamos nela aqui porque houve uma queda, mas nós não somos daqui. Nossa dimensão, nosso lar, o nosso lugar é em éons superiores. O que são éons? Éons significam reinos. Jesus Cristo disse, o meu reino, o meu éon, não é desse mundo. O Jesus de Tomé nos estimula a despertarmos, a acordarmos, a percebermos que a nossa natureza, embora esteja inserida na carnalidade,